Nasdaq, enfim. Vamos trazê-lo ele agora aqui para nossa tela, o nosso querido William Castro Alves, chegando aqui, estrategista-chefe da Avenue, diretamente agora de volta para casa, né? O Will semana passada estava aqui com a gente, presencial. Olá, Will, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Muito bom dia para você. Fala, Paula, sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. De volta, sim, agora em Miami. Agora sim. Will, em primeiro lugar, né? Bom, são várias questões essa semana até pra gente debater, mas eu queria falar com você, acabei de falar com o Gani, mas queria ouvir um pouquinho a tua opinião. A gente acabou de divulgar aqui os dados, né, que foram divulgados agora há pouco, que mostraram a desaceleração da economia americana. Foi divulgado aí o índice de preços das despesas, né, de consumo pessoal aí dos Estados Unidos e mostrou ali, na verdade, né, que cresceu 0,2% em abril, numa comparação mensal, porém em março havia tido uma variação positiva de 0,9%. Queria entender um pouquinho da sua análise sobre esses resultados e quais impactos, né, que eles podem acabar gerando aí para o mercado, até de uma forma em geral. Boa, Paula. Esse é um dado, acho que até para contextualizar, né? Você tem alguns indicadores de inflação, né? Você tem o CPI, que é como se fosse o nosso IPCA. Confesso que talvez o Gani consiga dizer qual que seria um parecido com esse no Brasil, né? Mas enfim, eu acho que de qualquer forma esse é um indicador de inflação, o que saiu hoje, muito olhado e acompanhado pelo Banco Central para definir suas políticas de juros, né? Ou seja, vamos subir ou não, em que pace que vamos subir os juros ou não, e por isso que ele é bem importante. E a gente teve uma boa notícia, né? A boa notícia foi uma certa desaceleração da inflação. A inflação continua existente, continua forte para patamares históricos, 4,9% em abril, quando você olha numa janela de 12 meses, né? Ou seja, ano contra ano, 4,9% ainda é um número elevado, acima da meta do Fed, mas já mostrou uma desaceleração. E o que eu acho pertinente comentar aqui, salientar, é que especialmente para vocês investidores, muito cuidado com o que assim, se comenta, às vezes se fala muito, né? Se perpetua o momento, né? Eu lembro que em 2011, 12, 13 se falava muito que, olha, não vai ter mais inflação no mundo, né? Os Estados Unidos virou meio um Japão, né? Problema de deflação era o problema. A Europa, então, nem se fale, né? E aí, yields negativos, juros negativos, enfim, essa discussão toda. A questão já faz um tempo, é verdade, são 5, 6, 7 anos, dependendo, mas se perpetuava que naquele momento que não ia ter mais inflação, e agora se perpetua que a inflação nunca mais vai ceder. A gente ainda tem vários gargalos, a gente ainda tem alguns problemas, né, especialmente de petróleo, de alimentos, enfim, seja por conta da guerra, seja por conta da quebra da cadeia de suprimentos, mas a inflação deu uma desacelerada, tá? Eu acho que muito em tônica com aquilo que eu já tenho visto aqui nos Estados Unidos, de uma economia que cresce, mas já desacelera, né? Já passou daquele momento de mais forte, né? Mais quente da economia, e agora a economia já entra num modo de desaceleração, o que no caso do Fed acaba sendo bom, e foi por isso que hoje o mercado reage positivamente, né? Ou seja, se a inflação começa de fato a arrefecer, a acalmar um pouco, talvez, né, aquela alta infinita de juros não seja necessária. Né? Galinha. Você pesquisando, eu também. Mas não tem não, viu, Will? Mas o IPCA é bastante correlacionado com o CPI, né? Bastante parecido, melhor dizendo, e todos os outros índices são muito parecidos também com o IPCA. Você pega os índices da FGV, a parte do IPC, evidentemente, é muito parecida com o IPCA. Tem o próprio um índice IPCA. aqui, Gani, intenção de consumo das famílias, não seria isso, né? ICF aqui? Não, que é da Confederação Nacional de Comércio, Bens e Serviços. Isso tem mais a ver com confiança de consumidor, né? Eu acho que a gente não tem um índice parecido, não, para se comparar. Mas é legal essa fala aí do Will, eu estava falando exatamente sobre isso, né? Quer dizer, que os dados de atividade econômica arrefecendo significa que é menos combustível para a inflação, portanto não precisa ter um aumento de taxa de juros tão elevado. E eu acho que a própria ata do Fed, né, Will, confirmou isso. Foi uma ata mais tranquila. Você não teve essa percepção? Você acha aí que no final do ano a gente fala num juros a 3% nos Estados Unidos?
Não, total, Gani, assim, tanto é que a gente vinha de 7 semanas consecutivas de queda, né, no mercado americano, e cada vez, assim, eu até postei no meu Twitter alguns indicadores que sempre são aqueles reversor index, né, que a gente fala, indicadores que ajudam a dar uma direção de reversão, não necessariamente não existe indicador infalível, né, mas, assim, você procura, assim, no Google Trends lá, fez um spike, assim, fez uma alta muito grande a procura por bottom, né, do mercado, ou seja, fundo do mercado, recessão, crise, queda no mercado, todas essas pesquisas, né, ou seja, cada vez mais comentando isso na mídia e tal, acabam sendo indicadores de reversão, ou seja, será que se esse negócio já virou muita notícia, é porque já foi sendo colocado nos preços, né? E aí, assim, depois de 7 semanas consecutivas de queda no mercado americano, a gente caminha, né, para encerrar uma semana positiva. E o que ajudou isso foi, de fato, a ata na quarta-feira, né, quando o Fed ele foi mais, eu não diria brando, ele só reforçou um pouco mais do comentário que ele já vinha fazendo, na mesma tônica, mas sem reafirmar uma perspectiva de, não, a gente pode ser mais agressivos nos juros. Não, acho que está dado o pace, a gente vai aí até o final do ano, subindo meio, retira um pouco aquela ideia de subir 0,75, a gente vai só executar aquilo que a gente já vinha comentando. E aí quando você olha a movimentação de curvas de juros, né, ou seja, o mercado todo dia ele vai colocando expectativas nos preços dos ativos, né, se você olhar juros um ano atrás, né, a gente ainda falava de crise, de acelera ou não acelera, tem bastante tempo ainda para aumentar juros ou não. Então, os juros americanos ele estavam num patamar muito mais abaixo. Ele já subiu bastante, né? Então, quando a gente olha final do ano, já se espera não mais uns juros em 1%, como é o que está agora, mas já se fala em 2%, já se fala até em 3%, mas o ponto é, de um mês para cá, pelo menos, parou-se de falar em mais aumento de juros, em aumento de juros indefinidos, né? A curva de juros já não mexeu tanto. Então, esse receio de que o juro não vai parar tão cedo, ele já parou, ele já não está tão presente no mercado, e isso traz um certo alívio. Inclusive, o juro longo continua lá nos 3%, né? Corroborando isso que o Gani comentou aí. Eu queria aproveitar, fazer uma pergunta, na verdade, aí para vocês dois, né? A gente já noticiou essa semana revisão do PIB para baixo da China, né? Tendo aí uma possibilidade da China ter uma nova onda de corte nas projeções do PIB para 2022. E também ontem, se eu não me engano, foi ontem que teve a queda do PIB também, né? Divulgada aí dos Estados Unidos, trazendo uma queda 1,5% de queda, se eu não me engano, no primeiro trimestre, né? Dos Estados Unidos não é do ano inteiro, eu vi a projeção da China no anual, mas aqui dos Estados Unidos, primeiro trimestre. E em contrapartida, até parece que a gente está super bem na fita, mas a gente está vendo as projeções do Brasil subindo, totalmente diferente daí das duas maiores economias mundiais. Eu queria ter uma análise de vocês em relação, né, dos impactos realmente dessas revisões, dessas duas maiores potências mundiais aí, dos seus PIBs, né, sendo revisados para baixo, e quais impactos, né, vocês acreditam que a gente pode acabar sofrendo por conta disso? Deixa eu começar com o Will primeiro. Boa. Eu ia dizer o seguinte, o Brasil ele não é uma ilha, né? Então ele vai acabar percebendo isso, especialmente porque tem na China um importante parceiro comercial para as commodities. Sim. Então, no caso do Brasil, acaba que China desacelerando é bastante relevante. E obviamente que os Estados Unidos acelerando não é bom para o mundo, né? Porque é a maior economia do mundo. Então, assim, eu diria que isso torna o cenário, especialmente olhando para 2022, ainda mais desafiador. A gente ainda tem uma eleição para passar pela frente, né? E eu acho que agora nesse trimestre, o PIB ele olha um pouco para trás, né? Olhando um pouco para trás, né? O que a gente percebeu foi que, assim, nesses 4, 5 primeiros meses já do ano, o Brasil ele acabou se beneficiando, né, de uma taxa de câmbio favorável para a compra de produtos brasileiros, uma exposição a produtos, a commodities em geral, em especial agrícolas. Então, o Brasil ele foi beneficiado pelo cenário, né? Eu não sei até que ponto ele vai continuar sendo beneficiado pelo cenário. Estados Unidos, que nem eu falei,
está em franca desaceleração. Cresce, mas cresce menos. Me surpreendeu realmente o dado de China, a expectativa é bem menor, né, de crescimento de China, até porque eles também passam por uma eleição esse ano, se não me falha a memória, Gani me corrija se eu estiver falando bobagem, mas se não me engano esse ano ainda é eleição na China, então é um momento meio delicado por lá, né, com satisfação também social em relação a aos fechamentos que eles tiveram, né, e aí também, obviamente, que olhando um pouco para trás, no caso de China, você tem um impacto em fechar a economia, ele é muito brusco, muito forte, muito intenso, né? Por mais que você feche por pouco tempo, e a China, recentemente, ela ficou fechada ali por uns 30 dias quase, né? Então, acho que foi muito disso, né? Olhando para trás, é isso que explica. Gani. Concordo com o Will. Eu acredito que as projeções em relação ao crescimento econômico brasileiro estavam muito pessimistas. Eu fazia uma série de perguntas para os entrevistados e eu falava, mas por que está tão assim e tal? E todo mundo botava muito peso ali na eleição e agora houve uma revisão. Indo aí, eu acho que mais realista, 1,5% até 1,6% de crescimento do PIB. E aí muito em função do que o Will trouxe, quer dizer, enxergavam o Brasil naquele cenário inicial de guerra como uma boa opção pela própria neutralidade do Brasil em termos geopolíticos e também na questão da commodity. Faltando commodities no mercado por conta da saída da Rússia, o preço de commodity vai lá para cima e o Brasil acaba se beneficiando. Esse era um cenário favorável para o Brasil, até que entra a China no jogo com esses lockdowns e com essa desaceleração forte da economia chinesa. E aí se torna um problema para o Brasil. Talvez esse 1,5%, 1,6%, se esse lockdown persistir por mais tempo, a gente revise agora talvez para 1,2%, 1%. Por quê? Porque a China, sem sombra de dúvidas, é uma grande parceira comercial do Brasil e desacelerando a economia por lá significa que ela está demandando menos commodities e o Brasil exportará menos commodities, né? O que ainda ajuda é que o preço da commodity está elevado. Mas basicamente esse foi o resumo da ópera. O mercado estava excessivamente pessimista com o Brasil, recalibrou diante de dados de atividade mais fortes do que o esperado. O cenário de guerra, sem contar a desaceleração da China por conta da Covid e os novos lockdowns, era favorável para o Brasil, mas agora, com a desaceleração da economia chinesa, a gente tem que ter uma certa cautela, porque o Brasil, com certeza, pode ser afetado, como o Will colocou bem. Falando em Brasil ser afetado, ontem, né, o ministro Paulo Guedes, lá no Fórum Mundial em Davos, ele acabou ali no final da participação dele ali no fórum, fez uma crítica ali nos Estados Unidos, né? Ele acabou falando que os Estados Unidos estão no rumo de uma dramática crise econômica, deu aquela cutucadinha que ele gosta muitas vezes de dar ali. Como que vocês veem, né, viram, na verdade, essa declaração aí do Guedes? Tem, o Will trouxe já aí um ponto de vista, né, acreditando de uma melhora até inflacionária do cenário aí, mas como que você avalia essa declaração aí do Paulo Guedes, Will? Não, eu acho que assim, se o Paulo Guedes realmente acredita nisso, ele tem que estar bem preocupado com o Brasil, né? E preparar o país exatamente para isso, né? De novo, se de fato acontece uma grande recessão nos Estados Unidos, o mundo inteiro ele não sai ileso, né? Não tem como. E ainda mais o Brasil, que tem como importante parceiro comercial também Estados Unidos. Dito isso, assim, é bem verdade que o Banco Central americano ele tem uma missão que ela é difícil, né? Que é desacelerar a economia sem jogar a economia numa recessão. Tá? Então não é fácil desacelerar, desalavancar, reduzir toda a liquidez que foi injetada, enfim, então nada disso é fácil. E o Paulo Guedes ele não está sozinho nesse coro, né, de recessão, enfim, que até parece lógico, a economia ela é cíclica, né, você tem mesmo... Perdemos o áudio do Will? Será que aconteceu só comigo? Meu ponto? Todo mundo perdeu? Will, não estou te ouvindo. Peraí, deixa eu ver se é só uma questão aqui. Tá multado aí, Will, por gentileza? Dá uma olhada. Não, voltou. Voltou. Talvez é mau contato no fio. Colocou a mãozinha ali, alguma coisa funcionou. Tá igual eu, não funciona. Chama meu marido, chega do lado, funciona tudo. Eu fico com aquela cara assim, ó.
Não estava funcionando, aí funcionou. Pode falar, pode concluir. É sempre assim, né? É sempre assim. Não, e aí o que eu estava falando, assim, que o Fed tem uma missão difícil, né? Que é desacelerar a economia sem jogar a economia numa recessão. A economia ela é cíclica, é normal que tenham ciclos de altas e baixas, que a gente veja isso acontecendo mesmo. Só que assim, eu acho que especular com uma recessão ainda é cedo, né? Existe um coro, tem alguns economistas que falam disso, de uma recessão nos Estados Unidos, que não vai ter como sair. Eu acho que ainda é cedo, e essa recessão, se eventualmente acontecer, ela seria, que falam, né, seria mais no final do ano que vem ainda, né? Porque ainda tem um carrego positivo da economia. A gente viu, se por um lado Target e Walmart reportaram resultados que mostraram dificuldade para o varejo, a gente teve outras varejistas performando bem. A Macy's ontem subiu 20% depois do resultado, falando em lucros. Tiveram outras varejistas que também não foram tão mal assim, enfim, então ainda não a mim me parece longe de ser óbvio essa ideia de uma recessão aqui. Só para a gente finalizar aqui, Will, rapidamente, essa semana, né, a gente falou, na verdade, até sexta-feira passada, Elon Musk estava aqui no Brasil, o BMC News conseguiu entrar lá no evento, fomos a única, né, parabéns, emissora, obrigada, ficaram ali cara a cara, levamos até um hello dele ali, mas aí voltou à tona toda a questão aí de algumas notícias agora envolvendo Twitter, né, alguns investidores do Twitter, ou Twitter, né, estão aí processando o Elon Musk por supostamente manipular o preço das ações da rede social para baixo. As acusações são referentes aí ao período anterior daquela oferta que ele tinha feito lá dos 44 bilhões de dólares para a compra da rede social. O Twitter também é réu na ação. Queria entender um pouquinho da sua visão, né, a sua opinião sobre isso, se você acredita que essas acusações são legítimas, como que está sendo a repercussão especificamente desse caso por aí? O Elon Musk sempre é um sujeito polêmico, né? Ele gera muita polêmica. Você teve comentários também do diretor do Twitter, né, falando que ele não vai deixar o conselho, enfim, então, assim, gera muita volatilidade nesse momento. Assim, o que pareceu foi que depois daquela queda toda que a gente viu de diversas ações de tecnologia, especialmente de redes sociais, enfim, que o Elon Musk quis, assim, a brincadeira que se faz é que ele quis negociar melhor o preço, né? Ou seja, ele fez uma oferta, o mercado desmorona, ele falou, não, peraí, deixa eu tentar pagar menos, né? E aí ele foi tentar negociar isso de alguma forma. Então, enfim, continuamos nas incertezas e muita volatilidade em relação àquilo que vai acontecer ou não, em relação às ações do Twitter, né? Fica difícil até de falar alguma coisa. Eu lembro até que nesse dia, não sei se foi para você, acho que o Gani também estava aqui, foi uma das perguntas, né? Ainda vocês falaram, deveria perguntar para ele se era uma estratégia de pagar mais barato. É aquela história, eu vou comprar um carro, aí o cara tá pedindo um valor, eu falo, mas tem um risquinho ali, acho que eu não vou comprar não, né? Aí o valor cai, aí eu vou lá e oferto. Eu até brinquei, falei, será que é uma estratégia dele pagar menos? Acho que o pessoal lá também pensou a mesma coisa lá, tá todo mundo um pouquinho chateado com o Elon Musk agora. Bom, para a gente encerrar, Gani, alguma pergunta final aí para o nosso querido Will? Quais são os setores promissores agora aí nessa ata menos hawkish do Fed agora? O que você está vendo aí no radar? Você sabe que a nossa audiência gosta de briga e de grana, né? Quem não gosta, né? Faz sentido, faz sentido. Não, o que a gente está vendo nessa recuperação, né? Pega, por exemplo, o dia de hoje como um exemplo, né? Você vê as ações de tecnologia que foram as que mais sofreram performando bem, né? Não tem, e assim, teve uma apresentação, eu até postei no meu Twitter, segue lá, @WillCastrov no Twitter e no Instagram, uma apresentação de Sequoia que chamou atenção para 73% das fintechs já negociam abaixo do patamar Covid, do preço, né, que estavam ali quando veio de antes de Covid. Então, ou seja, elas subiram e caíram tudo, já devolveram tudo que tinham subido ali. Grande parte das ações de tecnologia também, 60%. Então, você teve já uma correção muito forte em diversos aspectos de tecnologia, que aí, numa retomada, né, ou se de fato a gente tem um cenário de inflação
pouco mais brando, juros também mais tranquilos, e a gente começa a ver, não é à toa que hoje mesmo, você está para Google subindo 3%, Apple subindo quase 3%, Tesla subindo 6%, então ações de tecnologia que vinham sofrendo bastante podem ter um certo respiro aí, né? Além disso, também o real estate, que mais especificamente no curto prazo sofreu, né? Acho que aí ainda tem que ter cuidado, porque é um setor onde você ainda tem, de fato, umas taxas de juros bastante altas. Eu também comentei isso ao longo dessa semana no meu Twitter, que você ainda tem taxas de juros altas. Recém teve o primeiro dado desacelerando aí de vendas de casas, mas foi um setor que sofreu muito no curto prazo, né? Se a gente fala de uma recuperação de curto prazo, você tem um espaço aí para eventualmente eles virem a performar bem. Maravilha. Will, quero agradecer mais uma vez, mais uma semana. Muito obrigada pelas explicações, esclarecimentos. Sigam aí o Will nas redes sociais, não só no Twitter, também no Instagram. O Will sempre faz aí posts muito bons, muito educativos. Muito obrigada, viu, Will, pela sua presença mais uma vez. Até semana que vem.